Tem como aumentar? Acho que enganou aqui. Enganou? Não. Clicando em cima? Sei também. Pode deixar aqui. Eu vou passando assim mesmo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, que eu tô um pouquinho resfriado e a garganta tá seca e exigindo aqui uma hidratação. Tá bom, eu uso óculos aqui para poder ler melhor. Como é que eu faço com isso? Você quer que eu pode deixar na mesa. Pode deixar na mesa. Fazer um teste? Já tá valendo. Bom, boa noite. Eu sou o professor Joata, já fui apresentado, já estive aqui com vocês no ano passado, em outubro, se não me falha a memória. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha investigação pós-doutoral. Eu estou fazendo um pós-doutorado em ciência da religião na Federal de Juiz de Fora. E eu estou fazendo, a investigação que eu faço é filosofia e teologia da história das religiões em Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, e Xavier Zubiri, que é um filósofo contemporâneo, que foi objeto, cuja teologia filosófica ou teologia natural foi objeto dos meus estudos no doutorado. O que eu vou falar é uma parte, um capítulo do relatório que é um relatório, digamos, uma pesquisa um pouco grande para um pós-doutorado e que tem a chance de ser um pequeno livro, né? Geralmente o relatório do pós-doutorado é um artigo, mas existe a possibilidade de fazer um pequeno livro de até 120 páginas e, no final das contas, é isso que vai sair. Então, qual é a tese de fundo de ambos? Bom, no caso é a minha síntese. A de que, dentro da história das religiões, existem duas vias irredutíveis uma à outra. Tá? O Ratzinger e o Zubiri a pensam de modo diferente, mas é de uma maneira confluente. Antes de apresentar a visão que eles têm sobre o cristianismo, eu vou fazer uma pequena introdução apresentando essas duas maneiras de ver. E qual a importância desse estudo? Bom, hoje, talvez nos últimos tempos, está na moda uma ideia que é muito antiga, mas que adquiriu, digamos assim, uma formalização recente na chamada escola perennialista. Está na moda a ideia de uma unidade transcendente das religiões, de que todas as religiões, as grandes ou tradicionais religiões da humanidade, teriam, no fundo, uma identidade metafísica ou mística, ou como quer que seja. Elas seriam, como no linguajar, no jargão deles, seriam exotericamente distintas, né, com X, exotérico, ou seja, para fora elas teriam ritos, né, liturgias, morais, doutrinas diferentes, porém, elas, no seu âmago, seriam a mesma tradição perene e imemorial, preservada, sobretudo, pelos grandes místicos das chamadas grandes tradições religiosas. Essa escola perennialista foi fundada no século XX pelo estudioso chamado René Guénon, francês, que num determinado momento da vida dele se aproximou do catolicismo, foi até próximo do Jacques Maritain, frequentou o instituto lá católico do Maritain na França, mas depois se converteu, ou se desconverteu, se tornou islâmico e enfim, desenvolveu as teses esotéricas dele, que, em síntese, constituem a ideia de que todas as religiões, no seu âmago, no seu núcleo, na sua essência ou no seu fundamento metafísico e místico, seriam a mesma coisa.
E essa mesma coisa, evidentemente, não é a mesma coisa que o catolicismo ou que o cristianismo ensina. Tá? Porque o ensinamento, a suposta identidade metafísica ou mística das religiões é uma identidade ao modo da religião bramânica, da religião hinduísta, ou do neoplatonismo, ou ainda dos esoterismos das religiões monoteístas, do sufismo, do Islã e da Cabala no judaísmo. E o que tem em comum a visão hinduísta, a visão neoplatônica e as visões do sufismo e da Cabala? Tem em comum a metafísica panenteísta. O que é isso? Panenteísmo, o que é? Panteísmo todo mundo sabe o que é, certo? Panteísmo, a visão de que o mundo, a natureza, é Deus. O panenteísmo é um panteísmo muito mais sofisticado. Esse panteísmo... na verdade, eu nem sei se esse panteísmo tosco realmente tem algum autor que acredita nele ou se o Spinoza pode ser identificado com esse panteísmo ou se, na verdade, ele também era um panenteísta. Mas o panenteísmo como se define? Se define não por identificar o mundo e Deus, não por identificar o ser humano na sua totalidade e Deus, mas por identificar o fundo do espírito humano e o fundo e a alma do mundo com a realidade divina. É muito mais sofisticado porque ele apresenta realmente uma distinção entre as naturezas divina e cósmica, ou entre a natureza divina e as naturezas humanas, mas apresenta uma identidade na subsistência do mundo e de Deus. Para entendermos, enquanto católicos, fica fácil se nós visualizarmos a encarnação ou a união hipostática. O que os panenteístas... Panenteísmo é um termo recente na história da filosofia. Foi cunhado no século XIX por um neokantiano chamado Krause. O que o panenteísmo, definido assim com um pouco mais de rigor, defende? Defende, em outras palavras, que haveria uma espécie de união subsistencial ou união hipostática entre Deus e o mundo. Em Cristo não há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana na pessoa do Verbo? Pois bem, o panenteísmo prega algo similar, análogo. O mundo e Deus são coisas diferentes, são realidades, naturezas diferentes, mas têm uma mesma subsistência. Qual? A divina. E qual é o erro de fundo do panenteísmo em relação ao cristianismo? Bom, já deu para ver que eles atribuem aquilo que é um privilégio de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as realidades. Depois, ao fazer isso, evidentemente, se toda a realidade, eles não dizem exatamente criada, embora possam utilizar o termo de maneira lata, toda a realidade emanada da divindade, ela será uma realidade que forçosamente retornará à divindade. O mundo é uma manifestação divina. Bom, em termos da criação, também a gente fala da teologia dos vestígios divinos e da imagem divina. A teologia dos vestígios divinos de São Boaventura, por exemplo, que se tornou um tema clássico, ou a própria noção da imagem divina. O mundo não deixa de ser uma manifestação de Deus, mas não é uma manifestação no sentido, digamos assim, literal. O mundo é uma expressão da realidade divina. Ele é feito a partir das razões eternas. Ele é feito a partir do conhecimento que Deus tem de si e das infinitas possibilidades lógicas que ele atualiza algumas ao criar. Especialmente a possibilidade de fazer uma imagem do seu Filho eterno ao criar o ser humano. Uma imagem que possa receber a graça e que assim possa se unir não pela união hipostática própria de Cristo, mas pela graça de Cristo recebida pelo ser humano. O ser humano pode se unir a Deus, pode se santificar, ou como falam os padres gregos e hoje os ortodoxos, pode se deificar.
A noção de deificação não é uma noção teológica errônea ou herética. Soa esquisito porque nós, latinos ou ocidentais, sempre preferimos usar classicamente a noção de santificação, né? E não deificação. Mas não é em si mesmo errado. Então, o grande problema do panenteísmo é que ele prega uma imanência de Deus na criação distinta do tipo de imanência que a gente poderia falar a partir da noção de que Deus está presente no âmago das criaturas, conservando-as no ser, né? Na criação continuada. Os panenteístas são muito espertos e eles utilizam aquela passagem dos Atos dos Apóstolos de São Paulo pregando no Areópago, que diz, nele nós vivemos, somos e existimos, e os panenteístas falam, está vendo aí, ó, São Paulo ensinando a unidade metafísica das religiões do panenteísmo. Não, mas Santo Tomás de Aquino ensina na Suma Teológica, na questão 8ª da Suma Teológica, a presença de Deus no âmago de todas as criaturas. Santa Teresa d'Ávila ensina a presença de Deus no âmago de toda criatura, inclusive do pecador. Porque uma é a presença de Deus como causa eficiente, como causa criadora. Outra é a presença de Deus pela graça, na qual Deus está não só como o fundamento criador e conservador do ser, mas como conhecido e amado. Então, essa diferença ela é esfumada no panenteísmo ou no perennialismo e na unidade transcendente das religiões. E muitas das ideias teológicas modernas ou modernistas e modernosas, como o pluralismo teológico, de John Hick, por exemplo, um teólogo presbiteriano, famoso pela sua tese do pluralismo teológico, e de outros autores, elas estão mais ou menos inspiradas nessa ideia de uma unidade transcendente ou de uma unidade fundamental das religiões. De tal modo que não faria diferença ser católico, ou ser hinduísta, ou ser budista, ou ser taoísta, ou ser islâmico. Por quê? Porque no fundo, todas as religiões seriam a mesma religião, embora os simples fiéis e profanos, como diriam os maçons, que também seguem uma gnose dessa índole, os profanos não podem entender essa profunda unidade transcendente, só os místicos a entendem e tal, mas quando você vai lá e lê São João da Cruz, que é o doutor místico, que é o teólogo místico por excelência, por antonomasia da Igreja Católica, ele faz claramente a distinção entre a presença de Deus por sua essência como Criador e a presença e a transformação que Deus realiza na alma pela graça até o ponto da transformação em Deus, como são palavras do próprio São João da Cruz, uma transformação, no entanto, que mantém a distinção tanto de natureza como de subsistências. O ser participado não é o ser absoluto e criador. O ser participado é um ser participado. É um ato de ser participado, não é o ato puro, não é... E a confusão que os panenteístas, perennialistas, gnósticos, sofisticados, não é o gnosticismo tosco também dualista, mas é essa gnose mais sofisticada de que nós teríamos, no fundo, nós seríamos uma centelha divina. Os gnósticos toscos também falam isso, mas no fundo o nosso espírito para além da alma, o intelecto para além da razão seria divino e nós já teríamos essa garantia de divinização. E no final das contas a gnose, seja a do panenteísmo, seja a do gnosticismo dualista, é sempre a mesma história. Qual é o grande segredo que eles guardam? Essa ideia de que o homem é divino no fundo, mas que os homens não podem suportar. Mas essa é a ideia do orgulho, essa é a ideia de um orgulho satânico, diabólico. A ideia de que o homem já é Deus, ainda que não por natureza no sentido mais físico da coisa, já é Deus por subsistência, já é Deus metafisicamente falando, o ser dele já é um ser, no fundo, já divinizado. Então, toda a história do pecado, da queda, da necessidade da graça de Cristo, ela também se esfuma. Não há uma necessidade absoluta do homem se converter a Cristo e se salvar por meio de Cristo, dos sacramentos do batismo da igreja. Não há. Por quê?
porque nessa visão o cristianismo é apenas mais uma visão religiosa que seria própria para a humanidade ocidental e tal, como dizem. Bom, e o que o Ratzinger diz? Essa introdução já está longa, né? Eu vou acabar não falando muito do que eu preparei aqui nos slides. Não, vou tentar ser mais sucinto agora. O Ratzinger diz o seguinte: não, essa ideia de que há uma unidade transcendente das religiões é uma ideia falsa. Existem pelo menos duas grandes visões religiosas irredutíveis entre si. Ele descarta o politeísmo porque ele considera que o politeísmo é um fato religioso do passado, já superado. Os mitos politeístas já foram superados pelo que ele chama de iluminismo grego, né? Pela razão grega, filosófica grega. Porém, ele vai chamar, o que eu estou chamando de panenteísmo, ele vai chamar de mística da unidade, entre aspas, né? Que é a visão própria do hinduísmo e do budismo e do neoplatonismo, né? O neoplatonismo é diferente de Platão, hein? O neoplatonismo é diferente de Platão. O neoplatonismo justamente prega o quê? As três hipóstases, né? O uno, que é o Deus impessoal, que emana de si o intelecto, que é como o mundo das ideias platônicas, que é o nous, o intelecto ou o ser, e o intelecto emana de si a alma do mundo, né? O uno, o intelecto, a alma do mundo, e a alma do mundo, por sua vez, emana de si as diversas almas individuais, racionais ou animais, vegetais. E no final das contas, essas almas individuais vão se degradando por um equívoco, por escolhas erradas e tal. Aí vai surgir, no final de tudo, vai surgir a matéria como uma espécie de solidificação do mal. Mas para Plotino, como para o brahmanismo ou para o hinduísmo, tudo isso vai ser resolvido por um retorno. É a ideia do exitus e do reeditus, né? Da saída de Deus e do retorno. Tudo isso vai ser resolvido pelo retorno. Não existe a noção de graça, né? No final das contas, todas as almas que se embrenharam na matéria, elas voltarão à alma do mundo, a alma do mundo voltará ao intelecto, e o intelecto voltará ao Deus impessoal, né? É um dinamismo análogo ao brahmanismo, né? Brahma emite o que seria o Atman, que é a realidade espiritual humana fundamental, e o Atman, do Atman sai Maya, que é a ilusão, que é o mundo e tal. Bom, não é exatamente igual, mas tem uma correlação possível de se fazer. O sufismo e a cabala são variações desses temas, são com uma sofisticação maior ou menor, ou com detalhes mais categoriais ou empíricos e tal, que é mais uma coisa para um estudioso. Embora eu esteja fazendo ciência da religião, eu sou mais um metafísico mesmo, né? Eu me detenho mais nas questões fundamentais, essenciais, né? Não baixo aos detalhes sei lá, se você estudar cada uma dessas coisas, né? A cabala com aqueles sefirotes e não sei o quê, e cada uma dessas correntes esotéricas, dessas correntes panenteístas tem uma visão, uma complicação à parte, mas que não muda a essência. A essência é, no fundo, a subsistência do homem e do mundo é Deus, é divino, né? Isso não muda. Isso aí. E os panenteístas são muito espertos. Quando você vai ver lá o amigo do René Guénon, um discípulo dele que se tornou também famoso, o Fritjof Schuon, que eu tenho um capítulo que eu faço uma crítica do livro dele, Unidade Transcendente das Religiões, que eu vou dissecando várias passagens e mostrando os paralogismos que ele usa, as coisas que... O Fritjof Schuon, ele vai justamente defender essa unidade transcendente das religiões e vai fazer um pouco vai se fixar em alguns autores cristãos que têm umas ideias um pouco heterodoxas ou mal formuladas, como o Mestre Eckhart, que é um místico especulativo da Idade Média. Não era um místico experimental exatamente, mas era um místico especulativo. O João Scoteriúgena também, anterior, um místico especulativo, fala de mística, mas não é místico experimental como São João da Cruz, ou Santa Teresa, ou Santo Agostinho.
esses autores, eles, ao tentarem falar da mística, sem terem a experiência da mística experimental, eles falam baseados no neoplatonismo. O neoplatonismo, ele tinha essa teoria, mas a parte, digamos assim, prática, era teurgia, né? Magia. Um pouco pode parecer grosseiro, mas um pouco de macumba sofisticada. Né? Assim, uma coisa meio, digamos assim, técnicas humanas que procuram fazer com que os religiosos, no caso, entrem num estado de transe, entrem num estado de suposta união com o todo divino e tal. Né? E bom, para o Zubiri, por seu turno, né, o Ratzinger vai dizer, existe a mística da união e existe a revolução monoteísta que vem do profeta, que ouve a Deus e está diante de Deus face a face. O Ratzinger é até generoso, ele fala assim, a mística da união pode, quiçá, talvez, represente, e de fato, em algum momento deve ter sido isso, aquele momento em que o ser humano religioso, virtuoso, naturalmente virtuoso, e talvez até com a ajuda da graça implícita, despertou para o mundo da religiosidade, teve algumas experiências que nós, em termos teológicos católicos, diríamos de pré-místicas, ou talvez que saia em algum caso aquelas experiências da quarta morada de Santa Teresa, a oração de recolhimento, uma experiência de certa unidade interior, e essa unidade, e mais as técnicas e os exercícios de yoga e de não sei o que lá, fazem o místico especulativo oriental, o neoplatônico, ter uma experiência do próprio ato de ser. Jacques Maritain explica assim, ter uma experiência da própria, digamos assim, do próprio ser participado, mas parar aí. E então ver esse ato de ser participado como a própria fonte da sua própria realidade. Ou seja, se você tem uma experiência mística, inicial, você pode confundir essa experiência com a experiência máxima. Ou não confundir no momento, mas depois não avançar mais e se orgulhar. Porque o panenteísmo tem isso. É um movimento, não pode não ser um movimento do orgulho humano também. A afirmação da unidade subsistencial entre o homem e Deus não pode ser um movimento do orgulho. Pecaminoso mesmo, né? Assim, não creio que possa haver só um erro teórico no assunto. Não tem como ser só um erro teórico. Por isso o diálogo interreligioso é uma coisa muito grave, no sentido de que, bom, o que me une em comum, né, na perspectiva pastoral atual, o que me une com os orientais? Bom, alguma coisa assim, né, tipo a consciência do mundo efêmero, né, a consciência, eles falam um mundo ilusório, mas algo disso a gente pode, mas essa realidade divina não pode ser identificada simplesmente com o fundo da humanidade, com o fundo do mundo. Então, como passar desse diálogo do que há em comum, esse desprendimento do mundo, a ética, né? A lei natural é comum a todos os homens, a lei natural é um dado fenomenológico, não é um dado metafísico, embora a filosofia e a teologia cristãs fundamentem metafisicamente a lei natural, com a ideia da participação da lei eterna, a lei natural em si mesma ela pode ser mostrada fenomenologicamente. Né? O homem não pode depender da metafísica para viver, né? A vida prática. Né? Então, mas existe algo que o diálogo religioso não pode, digamos assim, realizar sem o anúncio explícito de que há um erro aí, de que há um erro teórico que é muito grave. Que se não é nos panenteístas de segunda mão, né? De segunda mão, os que simplesmente leem essas coisas e se encantam e tal, se não é necessariamente malicioso, é algo que conduz ao orgulho, é algo que conduz no fim das contas, à reprovação, né? Porque se você acha que você é Deus, você
como os gnósticos dualistas da antiguidade, num primeiro momento você vai ser moralista, mas num segundo momento você vai ser laxo, né? Se eu já estou salvo e se eu não, na verdade, já sou divino no fundo, eu posso então pecar e nada vai me acontecer. E no fundo, existe seguramente existe uma influência da gnose, né? Inclusive o Bento XVI fala da gnose de Marcião em Lutero, né? Eu posso pecar. Por que eu posso pecar? Porque no caso de Lutero, ele transpõe a ideia da gnose para a ideia de uma fé que seria um sentimento de fé que não poderia se perder, né? E que não precisa das obras, né? O protestante não nega a obra enquanto uma consequência da graça, mas ele não faz da vida, das obras da caridade, ele não considera que elas sejam, digamos assim, a prova indireta da presença da graça no coração, né? Enquanto que nós católicos insistimos que a fé sem obras é morta. Lutero queria até tirar a epístola de São Tiago do Novo Testamento, né? Queria tirar. Bom, o Yuzubiri vai dizer, a partir da ideia dele da religação do homem à realidade, que o homem está religado à realidade como um poder, o poder do real, e que esse poder do real, na história das religiões, ele foi interpretado de 3 modos, ou atribuindo esse poder às poderosidades, às coisas poderosas da realidade, né? O trovão, os cumes nevados das montanhas, a tempestade e tal, as coisas, o vulcão, ou é o politeísmo, evidentemente, né, os deuses, ou o poder do real foi interpretado de maneira imanente, como o poder do todo da realidade, é o panteísmo, ou o poder do real, já que não é o poder de nenhuma das coisas apenas, mas é o poder que está presente em tudo e não se identifica exatamente com nada e nem com o ser humano, esse poder só pode residir num fundamento transcendente, que é o fundamento divino, que doa a realidade e, portanto, se distingue da realidade doada ou da realidade criada, né? Aí o Zubiri vai dizer, bom, porém, dentro da ideia panteísta existe um panteísmo que não é metafisicamente impossível, que é o panteísmo bramânico. Ele não é irrazoável do ponto de vista abstrato, porque poderia ser que Deus tivesse criado o mundo e tivesse se unido hipostaticamente ao mundo desde sempre. Dá para entender isso, né? Poderia ser. O que, digamos assim, talvez mostre ou demonstre que não seja, é a quantidade de mal que existe no mundo, o pecado mortal, a malignidade tremenda, né? A realidade criada, sei lá, né? Suportar uma ou outra falha venial é uma coisa, né? Mas uma realidade criada já santificada, digo, né? Agora, suportar a quantidade de males e de malignidade que há no mundo seria bastante insólito que houvesse essa união subsistencial ou hipostática entre Deus e todas as pessoas. Uma união análoga vai acontecer no juízo entre os eleitos, né? Deus será tudo em todos. Deus será tudo em todos. Mas antes disso, nós estamos aqui no estado de viadores, né? Lutando para cooperar com a graça e perseverar na caridade até o fim das nossas vidas. E sabemos que existe o risco da reprovação. Hoje está muito na moda uma tese teológica universalista mitigada. O universalismo é a ideia apocatástica de que todos se salvam, ou de que todos serão redimidos, mas o universalismo mitigado é a ideia da esperança do inferno vazio. É um erro muito mais sutil. Porque, assim, a igreja não precisa dizer que fulano ou cicrano estão condenados, né? Esse é o argumento dos universalistas mitigados. A igreja nunca falou que ninguém se condenou. Mas o testemunho das Escrituras é muito claro. Haverá condenados com toda a certeza, né? Digo certeza teológica, não só certeza moral, tipo o mundo tem muita gente má e muito provavelmente alguém vai se condenar. Não, no mínimo o falso profeta é a besta, né? Assim, no mínimo. Não tem como esses dois escaparem, mas não são apenas eles que as Escrituras falam de uma série de pessoas que não vão se arrepender, né? Assim, quando Cristo separa os bodes e as ovelhas, aqui não é uma metáfora como os universalistas mitigados gostam de falar.
Tem um teólogo hoje que é o Andrés Torres Queiruga, teólogo galego, eu cheguei a conhecer na Espanha. Ele fala que o inferno, naquele relato de Mateus, o inferno significa a separação dos pecados e da nossa pessoa sempre boa, sempre digna, sempre imaculada, né? Assim, sempre haveria uma parte da nossa pessoa humana que jamais se contaminaria pelo pecado, né? Pode ser o sujeito mais diabólico possível, um Hitler ou um Stalin da vida, né? Que são paradigmas assim de maldade, né? Mas ele teria algo resgatável, né? Tem católico que fala, bom, eu acho que Hitler pode ter se arrependido no último momento. Isso para mim é fantasia, é uma coisa muito... não faz sentido a providência permitir tanta maldade num coração para... A fé parece bastante... pareceria uma pegadinha, né? Tanta injustiça, tanta maldade, uma coisa tão satânica, não poder ser resgatada depois de tanto... Se ele fosse acolher as graças suficientes para se converter, ele teria acolhido muito antes, né? Não teria matado tanta gente, não teria causado tanto mal. Mas esse é um caso paradigmático, mas também o ser humano que comete permanentes pecados medíocres sem arrependimento também vai parar na mesma condenação, né? Então é nosso dever cooperar com a graça, que é muito abundante, que vem do sacrifício de Cristo. E ela teria o poder de salvar todas as pessoas. Nisso os universalistas mitigados estão certos, ela poderia salvar todas as pessoas, né? E a igreja reza assim pela salvação de todos, até no terço, né? Porém, uma coisa é o desejo de que todos se salvem. Esse desejo nasce do amor. Ele não considera a realidade concreta das pessoas, só considera a sua dignidade ontológica e a sua vocação, né? Não considera para nada a dignidade moral. Agora, a esperança do inferno vazio ou da salvação de todos já é insensata, porque a esperança já é se o desejo nasce do amor, a esperança nasce do conhecimento de que um bem árduo poderia ser alcançado. E pela revelação a gente pode ter a certeza de que esse bem árduo, que seria a salvação de todos, não vai ser alcançado, não por falta de graça, mas porque Deus sabe que nem todos os seres humanos, infelizmente, responderão ao chamado e se perderão, né? Esperamos que não sejamos nenhum de nós. E não podemos torcer para ninguém se perder, não podemos rezar para ninguém se perder. Temos que, assim, esse é o paradoxo. Nós não podemos não ter a caridade de desejar a salvação de todos, mas nós não podemos ter a insensatez de esperar a sensação de todos. Dá para fazer essa distinção? É algo assim que os universalistas mitigados não fazem, né? Mas é um erro também. Mas essa é uma parte importante da minha tese, como o Zubiri e como o Ratzinger, da minha tese não, da minha investigação pós-doutoral, né? da minha hipótese de trabalho, de como eles mostram que há esses dois caminhos irredutíveis, né? Vejam que eles não fazem, nesse momento, nenhum tipo de apologética em favor da visão cristã, mas o papel dessa investigação, ou dessa reflexão, é mostrar mesmo que não são caminhos compatíveis, são caminhos irredutíveis. Se os perennialistas não estão certos, é isso, né? E aí um capítulo meu é dedicado a desmontar a argumentação do Fritjof Schuon. Eu escolhi o Fritjof Schuon porque ele formaliza a tese melhor do que o René Guénon, né? Ele tem um livro só sobre a unidade transcendente das religiões. Eu aqui não vou compartilhar essa crítica. Eu vou compartilhar, já devo ter falado mais da metade do tempo que eu tenho para falar, e estou aqui numa espécie de introdução, mas eu vou compartilhar um pouco da visão que o Ratzinger e o Zubiri têm sobre a metafísica da criação e sobre a mística sacramental. Porque uma das coisas que atrai as pessoas incautas, ou estudiosas, mas não realmente piedosas e interessadas na questão religiosa, interessadas na questão da mística ou da metafísica mais
apressadas ou muito intelectualistas, né? O que atrai é que a conversa do perennialismo parece interessante. Toda a ideia do simbolismo, toda a ideia, né, das formas religiosas, da cosmologia tradicional, e tudo isso parece muito legal e atrai os católicos. E quando eles se defendem da acusação de panteísmo, e que eles estão certos em se defenderem do panteísmo tosco, vejam que eles são bastante espertos nesse sentido. Porém, eles não têm como se defenderem, e quando alguém fala, bom, mas isso é panenteísmo, eles não têm o que defender, eles ficam nervosos. Por quê? Porque eles viram que a máscara caiu. Né? Assim, e eles não têm como não admitir a diferença entre a metafísica da criação ex nihilo e a metafísica panenteísta. São duas coisas irredutíveis realmente. Né? Enfim, não sou só eu que estou dizendo, não é só o Zubiri que está dizendo, nem é só o Ratzinger que está dizendo, mas é a razão filosófica mesmo, assim, objetiva e teológica também. São duas coisas diferentes. São duas. É preciso admitir que no mundo da metafísica existem duas grandes metafísicas inconciliáveis. Só uma pode ser verdadeira, evidentemente, né? E aí, à luz da fé, nós podemos ter essa segurança de que a metafísica da criação, se nós não somos metafísicos, estudiosos e tal, à luz da fé nós podemos ter a segurança de que a metafísica da criação é a verdadeira, de que a queda é uma separação de Deus que pode ser irreparável se nós não acorremos à graça da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero apontar é a positividade da metafísica da criação e a positividade da mística sacramental, porque é esse aspecto positivo da fé cristã, da metafísica cristã da criação e da mística cristã sacramental, litúrgico-sacramental. Infelizmente hoje, como a nossa liturgia anda muito mal das pernas há décadas, a gente tem dificuldade para ver essa beleza dessa mística sacramental, nessa mistagogia, desse caminho de transformação interior, né, de divinização, como diriam os padres gregos, né, os padres orientais. Nós temos dificuldade de vislumbrar isso. Então, a metafísica da criação de Zubiri e a metafísica da criação de Ratzinger, a mística sacramental de Zubiri e a mística sacramental de Ratzinger, elas confluem em muitos sentidos, né? Além de mostrar a confluência da crítica que eles fazem à questão da história das religiões, eu mostro num capítulo a confluência que eles têm a respeito dessa metafísica da criação e a respeito da mística sacramental católica. Então, o título desse capítulo é A Metafísica da Criação e a Mística Sacramental, em Xavier Zubiri e Joseph Ratzinger. Zubiri apresenta o cristianismo desde a doutrina dele da religação como suprema experiência teologal, e o Ratzinger vai falar, seguindo a Santo Agostinho, que o cristianismo é a vera religio, ou também a verdadeira filosofia, porque o cristianismo concilia a razão filosófica e a fé sobrenatural. Né? Eu tentarei ser mais sucinto agora. Bom, na teologia moderna, a disciplina teologia fundamental, ela como que faz às vezes da disciplina ou do estudo da apologética clássica. Né? A disciplina fundamental, ela é meio que cunhada pelos neoteólogos, ela tem um aspecto mais propositivo do que polêmico, tá? Ela tenta, nesse espírito do concílio, naquilo que ele tem, digamos assim, de razoável, né? Porque é muito fácil a gente olhar só para as coisas ruins da crise da igreja e não perceber que, bom, no meio disso tudo existem coisas que são razoáveis e são úteis, talvez muito distorcidas na prática, mas que poderiam ser, digamos assim, entendidas em continuidade com a tradição católica. Bom, a teologia fundamental, ela vai defender o quê? O ser humano tem uma abertura à transcendência, por diversos caminhos, e alguns caminhos equivocados. Por exemplo, em Delubach, uma visão equivocada sobre o que é o desejo natural do sobrenatural, ou, enfim, em Rahner, o problema do existencial sobrenatural, da revelação transcendental, do cristianismo anônimo, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então o Zubiri vai dizer o seguinte: o ser humano está religado à realidade, a realidade funciona
como um poder que não é um poder opressor, não é um poder tirânico, é um poder que nos liberta, um poder que nos faz realizar-nos na realidade. E estamos religados em última instância a Deus, e o homem é, como diria, de uma forma de dizer imagem divina, ele diz, o homem é uma configuração de Deus ad extra, ou seja, o homem é uma forma finita de ser Deus. A religação ou a religião é a plasmação ou concretização dessa religação. Já o Ratzinger vai defender a razão aberta e vai trabalhar a investigação da relação intrínseca entre a fé e a razão. O núcleo racional logos da fé, nós fomos criados pelo logos, e o Ratzinger repete isso em vários trechos das suas obras, é uma razão criadora, né? E um logos amoroso também, né? A ideia da unidade entre logos e amor, né? E, bom, o cristianismo ele se une à filosofia porque ele também é uma superação do mito, ele é uma superação da teologia mítica, ele é uma superação da teologia civil ou da teologia política. Os três tipos de teologia que o Varrão descreve e que o Santo Agostinho recolhe na Cidade de Deus, na sua obra Cidade de Deus. A teologia mítica dos teatros, a teologia civil, a teologia política, né, da polis, e onde os deuses justificavam o poder, e a teologia natural, que é a explicação do cosmos. Então o Zubiri, o Ratzinger vai dizer que a filosofia cristã ela se une não à teologia mítica, não à teologia política, se une à teologia racional, à teologia natural dos filósofos, né? Por exemplo, a de Aristóteles ou a de Platão, ou em alguma medida a dos estoicos, embora os estoicos também caiam em algum tipo de panteísmo. Mas a ideia da lei natural ela é purificada a partir dos estoicos e a partir de outras fontes da antiguidade, né? Bom. Eu não vou entrar em todos os detalhes do que eu preparei aqui, não, mas vou entrar logo na questão da criação. Bom, o Zubiri, eu trabalho o tema da criação do Zubiri a partir de um ensaio que ele escreveu na década de 30 e foi recolhido no seu livro Natureza, História, Deus. Esse ensaio se chama São Paulo e a Deificação, como era? Esqueci o nome do subtítulo do ensaio. Bom, é sobre a ideia da criação, da encarnação e da deificação nos padres gregos. É como se fosse a interpretação dos padres gregos de São Paulo e Zubiri interpretando os padres gregos, é mais ou menos isso, né? Mas é interessante porque ali aparecem já os traços da própria filosofia e da própria teologia zubiriana. É o único texto no qual ele trata a criação de maneira assim formal e teológica. Ao longo dos seus escritos aparece uma ambiguidade, a criação às vezes aparece como uma verdade de razão filosófica, às vezes aparece como uma verdade só de teologia. Em Ratzinger a mesma coisa, ambos parecem apontar para a ideia de que a criação é uma ideia só da fé e não da filosofia. Eu acho esse ponto de vista difícil de sustentar, né? Alguns teólogos contemporâneos sustentam e dizem que no Vaticano I, quando definiu que a razão pode conhecer a Deus Criador de todas as coisas, a palavra Criador funciona como epíteto, ou seja, como um adjetivo junto ao Deus, a Deus, né, ao substantivo Deus, mas que isso não estaria sendo definido formalmente. Bom, a teologia tem muitas escapatórias, eu não quero me embrenhar nessa coisa, mas eu penso que a criação é um dado também da razão filosófica, e eu acredito que os autores aqui estão equivocados. Inclusive, no último capítulo, eu vou discutir esse assunto com eles, eu vou, digamos assim, criticar essa visão, ou apresentar uma visão que eu considero mais provável, digamos assim. Ou procurar também pesquisar melhor para ver se o magistério já tem uma palavra mais clara a respeito.
Porque nas 5 vias, por exemplo, uma delas é Deus como causa eficiente, né, do mundo. E é muito difícil de separar essa ideia da ideia de criação no sentido como se concebe na Escritura, né? Mas a criação, entender a criação é entender a relação de dependência ontológica do homem para com Deus. Entender que essa dependência é uma distinção entre o ser absoluto e criador e o ser recebido, participado e criado. Isso já isso basta para ser o conceito de criação mínima, filosófico mínimo, né? Tentar entrar dentro da mente divina para ver como se a criação se procede é o erro de todos os panenteístas, né? Aí você vai querer... Se você tentar falar da criação desde o Criador, fatalmente você vai cair numa espécie de imanência, né? Se você quiser ver Deus criando, falar de Deus criando, a lógica do discurso vai cair naquilo que que os gregos acreditavam, que é o princípio da extranilidade, né? Do nada, nada pode ser feito. Do nada, nada pode ser feito. A criação ex nihilo o poder de Deus pode criar do nada as coisas, né? Pode criar das meras possibilidades lógicas da mente divina uma realidade que não teria por que existir, né? Enquanto que em todo o panenteísmo, de uma forma ou de outra, a realidade emanada era a potência passiva em Deus. Necessariamente, aquilo que é criado no panenteísmo era, de alguma forma, potência passiva em Deus. Há uma mescla de matéria e forma. Eu não vou conseguir explicar isso aqui para vocês, é muito complicado. Mas em todo o panenteísmo, a matéria faz parte da realidade divina, como essa potência passiva de Deus, essa necessidade de manifestação, essa necessidade, o emanacionismo necessitarista, né, do neoplatonismo e do hinduísmo, que são as principais visões panenteístas, né? Matéria não no sentido grosseiro da matéria sensível, evidentemente. Matéria aqui no conceito metafísico de matéria-prima, né? de uma realidade informe que precisa ser, digamos assim, atualizada no devir processual da realidade, que no fundo seria uma realidade divina, segundo os panenteístas. Bom, mas na metafísica da criação que o Zubiri defende, ele vai falar de quê? Ele vai se apoiar na ideia dos padres gregos de uma causalidade formal interpretada de uma maneira muito peculiar, que é diferente da causalidade eficiente, mas que não é, ao mesmo tempo, uma visão panenteísta. Mas antes disso, ele fala o seguinte: existem 2 modos de considerar o ser ou o ato na metafísica grega. A partir dos seres estáticos ou inertes ou materiais e a partir dos seres vivos. E tanto Aristóteles quanto Platão, eles consideraram o ser ou o ato das 2 formas. Mas na metafísica posterior, o ato considerado a partir dos seres inertes teria tido, digamos assim, primazia sobre a consideração do ato considerado a partir dos seres vivos. Então, o ato considerado a partir dos seres inertes dá primazia à causalidade eficiente, entendida como um choque. E aí isso é o que vigorou na ciência moderna. A causalidade eficiente é uma causalidade que se exerce sobre a matéria, e as causas finais e as causas formais vão para a cucuia, por assim dizer. Todo o drama da ciência moderna é que ela é um maravilhoso empreendimento intelectual a respeito da matéria, a respeito da riqueza do mundo material, mas esquecendo as essências objetivas e esquecendo as finalidades teleológicas inscritas no ser. Não há mais uma reflexão sobre o ser e sobre o bem ontológicos. Não há mais... Se perde de vista, então, o sentido da existência, o sentido das coisas, e se perde de vista a essência das coisas, se perde de vista a forma inteligível. A inteligibilidade é toda uma inteligibilidade matemática projetada, e a inteligência se torna uma inteligência demiúrgica que vai forjar a realidade. É por isso que, bom, se você aplicar esse método empírico, o método empírico matemático às realidades puramente materiais, você vai ter
grandes avanços, grandes descobertas. Mas se você fizer isso nas ciências humanas, o problema começa no nominalismo, né? A inteligência como inteligência matemática conjuntante, e não como vidente das essências, mas como conjuntante de coisas exteriormente parecidas, né? Agora, se você quiser fazer, você pode conjuntar as coisas de N formas, né? Você não precisa conjuntar as coisas só pela essência, certo? Você pode conjuntar por diversas características. Sempre você vai, nas ciências humanas, sempre você vai conseguir dar algum fundamento científico nesse sentido para alguma coisa que pode ser estatisticamente comprovada. Dá para entender o que eu quero dizer? Você vai poder pegar por exemplo, você pode pegar certos desejos ou certas escolhas, né? E você consegue formar um conceito daquilo, e consegue elaborar uma teoria daquilo, e consegue provar cientificamente que aquela realidade existe. Os católicos fazem uma apologética muito insuficiente, às vezes, quando repetem simplesmente no realismo ingênuo que hoje tem que provar que a grama é verde. Isso não responde ao problema. Não responde. O buraco é muito mais embaixo. Dá para entender? Não responde ao problema. Eles também vão dizer que a grama é verde, porque o problema não é dessas realidades empíricas mais básicas, né? O problema não é disso. Nenhum cético é cético verdadeiramente a respeito, ou relativista é relativista a respeito dessas coisas mais banais, é relativista a respeito das coisas, kantianamente falando, mais luminosas, né? A essência do ser humano, a alma, o amor, a liberdade, as coisas que não realmente podem ser captadas por uma visão empirista e sensualista, mas só podem ser inteligidas por um esforço metafísico e muitas vezes apenas com a purificação que a fé faz da nossa razão e o auxílio do magistério da igreja, né? Então não adianta sempre falar que a grama é verde, né? Por quê? Porque pode dizer que a grama é amarela quando ela está queimada, né? E é mais ou menos isso que acontece em vários campos das ciências humanas. Sempre dá para fazer alguma estatística que faz você falar alguma coisa que não corresponde exatamente à essência ou à natureza humana em termos metafísicos clássicos. A ciência moderna não é uma ontologia do ser humano. A ciência moderna e as ciências humanas não são uma ontologia do ser humano. São uma investigação sobre possíveis conceitos aplicáveis estatisticamente ao ser humano, né? Que até certo ponto isso pode ser útil, pode ser bom, pode funcionar, né? Mas não só de funcionalidades pode viver o conhecimento humano, tem que viver também das essências, tem que viver também das verdades, das formas inteligíveis e daquilo que só os grandes sábios sabem captar, transmitir, né? E que as tradições sempre resguardaram. Bom, e a metafísica da criação, ela vai se basear, para Zubiri ou para os padres gregos, na interpretação que ele faz, vai se basear na ideia de uma causalidade formal que seria afim ao ato entendido nos termos dos seres viventes. Os seres viventes, eles se reproduzem, né? E eles transmitem a forma para as realidades geradas, né? E o que é a forma no filhote, ou no filho, né? A forma e aí os padres gregos, é uma metáfora, mas ao mesmo tempo é uma metáfora muito eloquente que fala de algo metafísico que é difícil de categorizar com conceitos mais assim, não tão poéticos, né? Que é a presença reluzente do pai no filho, né? O filho tem nele a presença reluzente do pai. O pai resplandece no filho, né? É a ideia da imagem mesmo, né? Da imagem divina que é transmitida. É a ideia de uma comunicação que não é meramente um choque, que é o modo do conhecimento das coisas materiais, é o modo do conhecimento da causalidade das coisas materiais, e que é o modo que o deísmo pensa a criação, né? O deísmo pensa a criação como uma espécie de
peteleco que Deus dá no mundo e o mundo vai girando, vai se desenvolvendo com a própria força. Tanto o Ratzinger quanto o Zubiri fazem uma crítica à ideia da causalidade eficiente que sobrou no mundo moderno, separada das causalidades formal e final, né? Porque acaba sendo reduzida mesmo à ideia do choque, da imposição da força na matéria para poder daí extrair alguma coisa. Mas aí ele vai falar dessa ideia do ser, né? Do ser como não só virtualidade, mas como virtuosidade, como energia, como presença resplandecente do ser nos seres que participam daquela realidade. E depois vai falar das três processões, dos três tipos de processões divinas, das processões intratrinitárias, da processão da criação, onde Deus justamente proceder, ou a pessoa divina é Deus transmitir a essência divina integralmente a outrem nas relações intratrinitárias. Proceder à criação é Deus transmitir não a sua essência, mas transmitir uma essência determinada e participada na essência e no ser divino. O grande segredo, digamos assim, para entender a diferença do panenteísmo e do monoteísmo da criação é justamente entender que a geração e a expiração, e na geração e na expiração divinas, Deus transmite a sua própria essência, absolutamente considerada, integralmente considerada, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus, o Pai, transmite a sua essência ao Pai e ao Filho. É a ideia da monarquia da Trindade, do Pai como a fonte e origem da Trindade. Obviamente transmite de modo eterno, né? Não é uma transmissão que se dá depois de um certo tempo. E na criação, Deus não transmite a sua essência. Deus transmite um ser ou uma essência participada e determinada, aspectual. Essa diferença entre a processão trinitária e a processão das criaturas é uma diferença ausente no panenteísmo, porque no panenteísmo a primeira processão, que é a processão do intelecto divino, ela é ambígua, porque ela é a processão de uma subsistência divina, mas não já da essência plena do Uno. Então, tanto o intelecto divino no neoplatonismo, ele é uma espécie de dobradiça entre o Uno e o que vem depois, a alma do mundo, como o Atman também é uma dobradiça entre o Brahma e Maya no hinduísmo, né? Bom, e o Ratzinger, eu vou pular um pouquinho aqui a apresentação, porque eu estou me alongando demais, né? Então, eu vou tentar ser mais sucinto. O Ratzinger vai defender a metafísica da criação, basicamente numas homilias que ele pronunciou em 1981 e que foram recolhidas num livro chamado No Princípio Deus Criou o Céu e a Terra. E nessas homilias, especialmente no apêndice que aparece no final do livro, ele faz uma crítica à modernidade que me parece bastante profunda. E ele diz que a crítica à modernidade, ele diz que a essência, praticamente a essência da eternidade é o esquecimento da fé na criação. A essência da modernidade é o esquecimento da fé na criação. E ele vai enunciar alguns autores que colaboraram para esse esquecimento. Primeiro ele vai falar de Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um panteísta, né? Que recupera o panteísmo dos gregos. Depois ele vai falar de Galileu Galilei, com a sua ciência, né? Que vai ser uma ciência que vai reduzir a realidade ao objeto. Depois ele fala de Lutero, né? De Lutero como o seu afã deshelenizante, né? Contrário à razão grega, contrário à metafísica grega, como houve umas recuperações dos aspectos gregos que tinham sido purificados e superados na modernidade pelo cristianismo. O Renascimento é isso, é a recuperação de cadáveres gregos, não é a revivescência, não é uma revivescência,
não é uma ressurreição, melhor dizendo, é uma tentativa de revivificar cadáveres. Eu gosto de falar, eu gosto de expressar essa ideia, a ideia da tradição. O que é a tradição? A tradição, ela ressuscita realmente, eleva a cultura humana, aproveita tudo que há de bom e de verdadeiro, que é a semente do verbo. E o que fazem os movimentos antitradicionais que são supostos recuperadores do passado, como o Renascimento ou a Reforma Protestante? São revivificadores de cadáveres, são como o Dr. Frankenstein, né? Ele juntou os pedaços assim e tentou com a energia fazer aquilo viver, né? Então, nós vivemos a partir do Renascimento, nós vivemos a partir dessa espécie de cultura zumbi, né? Morta-viva, né? Já tinha morrido, já tinha sido superada pelo cristianismo, mas a nostalgia do Egito, né? A nostalgia da escravidão, ela sempre fala muito alto no ser humano. E a gente tem que estar o tempo todo se cuidando, né? E bom, e no final das contas, o pior desse esquecimento da criação para o Ratzinger vai ser o evolucionismo darwinista. Por quê? Porque ele passa por Hegel, passa por Marx, né? Marx como a criação, porque ela é a criação de uma natureza, né, doada, e uma natureza que, digamos assim, que tem uma consistência, mas como o marxismo preconiza uma transformação completa da sociedade, a ideia de criação é um estorvo, né? A ideia de natureza é um estorvo, ela precisa ser combatida. Mas, finalmente, o darwinismo, que é a ideia de que o mundo não nasce da razão, mas o mundo nasce justamente do caos, da irracionalidade, da luta pela sobrevivência, desse processo todo descrito no evolucionismo. Então, o darwinismo, o evolucionismo seria a evolução biológica como metafísica. E essa é a crítica que o Ratzinger faz a Darwin. Então, nós temos a metafísica de Zubiri é uma perspectiva mais ontológica, no sentido de mostrar a beleza dessa processão divina ad extra, no sentido da patrística grega ou no sentido da teologia agostiniana, de São Boaventura também, dos vestígios divinos, da presença reluzente do Criador nas criaturas, para tentar superar tanto o deísmo quanto o panenteísmo ou o panteísmo, né? E em Ratzinger era uma crítica à modernidade, enquanto essa foi um esquecimento da criação, né? Foi um esquecimento da criação e uma redução, novamente, aí eles confluem da causalidade, a causalidade eficiente sobre a matéria, né? E bom, na verdade, a metafísica da criação, se nós recuperarmos a ideia de que nós fomos criados por um logos amoroso, como preconiza Ratzinger, e que nós fomos criados à imagem, né, de Deus, como preconizam os padres gregos e como preconiza Zubiri e tal, nós podemos então entender, digamos assim, a profundidade dessa ideia de criação, né? A profundidade da ideia de um Deus que não tinha necessidade nenhuma de compartilhar o seu ser, porque ele não foi movido por uma necessidade natural, como no caso de todos os panteísmos e de todos os panenteísmos. Ele não foi movido por uma física necessidade de se expandir ou de se manifestar, mas ele foi movido pela liberdade, né, de um ser espiritual, inteligente e livre, plenamente inteligente, plenamente livre, que já na Trindade, na Santíssima Trindade, que nós vamos comemorar agora, né, no próximo final de semana, o Espírito Santo chegou no domingo, na Santíssima Trindade já tem toda a plenitude das relações amorosas, né, das relações transcendentais que cada pessoa divina subsistente, relações subsistentes, mas que cria por amor. E esse movimento da criação, ele não é interrompido, ou esse desejo de Deus de compartilhar o seu ser não é interrompido nem mesmo pelo pecado, pela promessa de redenção e pela possibilidade de redenção em Cristo. Então aí tem a segunda parte e a terceira parte da deificação em Zubiri, né? A encarnação de Cristo e a possibilidade de participação na graça, numa graça deificante a partir da comunhão sacramental com Cristo, pelo batismo e pela Eucaristia, sobretudo.
e aí o Zubiri vai falar da Eucaristia, e o Ratzinger também vai falar da Eucaristia. O Zubiri vai falar da deificação como essa união transformante com Cristo, através, sobretudo, do sacrifício da missa, e o Ratzinger também vai falar do culto ao Logos, né? Recordando São Paulo aos Romanos, né? Capítulo 12, né? Nosso culto é um culto racional, é um culto da palavra, né? É um culto da palavra e da palavra encarnada. E também Ratzinger vai falar do sacrifício de Cristo como aquilo que pode nos inserir no diálogo do Logos, no diálogo eterno que o Logos tem no interior da Trindade e que ele veio trazer a possibilidade para que o ser humano participe desse diálogo, e essa possibilidade ela se instaura através da Igreja, né? A Igreja, que é o corpo místico de Cristo, tanto na visão de Zubiri quanto na visão de Ratzinger. Então, a ideia mesmo dessa... Eu não estou falando nada novo, né? Não estou falando nada que não seja conhecido de vocês nesse sentido, mas é interessante ver como esses autores contemporâneos podem ajudar a Igreja a recuperar o sentido da criação, ou seja, o sentido da distinção criador-criatura, porque é essa distinção que falta na perspectiva panenteísta, perennialista, e em certas correntes neoteológicas que preconizam o universalismo ou universalismo mitigado, e isso vai acabar também mitigando o sentido da missão, o sentido do apostolado, o sentido do testemunho. É importante dialogar com todas as pessoas e ser respeitoso e tal, mas é importante também anunciar Jesus Cristo como o único Salvador do mundo, como aquele que veio nos trazer a redenção e que sem a sua graça nós não podemos ser inseridos nesse movimento de deificação, nesse movimento. O cristianismo, a teologia católica, ela pegou a ideia do Plotino, né? do Extus e do Reeditus, mas não no sentido panenteísta, evidentemente, mas sim no sentido de que a criação é essa saída das criaturas, né? da mente de Deus ou do coração de Deus. Você tem a queda, que faz com que essas criaturas que tinham saído num estado a criatura humana que tinha saído num estado de natureza, de santidade e justiça originária, ela tenha perdido esses dons, né? Esses dons da graça, esses dons preternaturais, mas ao mesmo tempo a promessa de salvação e a possibilidade de retornar através do segundo momento da deificação, que é a deificação de uma natureza humana singular, a de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, e da deificação dos seres humanos que participam através da Igreja e dos sacramentos da sua própria vida, então podem ser transformados em Cristo, como diz o livro do Dietrich von Hildebrand, né? A Nossa Transformação em Cristo, que é um belo livro também, mas não dá para trabalhar todos os autores. O que me encantou também de maneira especial foi como esses autores falaram do sacrifício da missa, né? Então aqui, por exemplo, a Zubiri, a criação de um dinamismo metafísico de efusão contínua de amor, as processões intradivinas, a criação, a deificação. Ratzinger e a genealogia do eclipse moderno, que cindiu física e metafísica, Bruno e Galileu, a deshelenização luterana. Às vezes a inteligência artificial corta algumas críticas que eu faço, e na hora de você fazer a revisão alguma coisa passa. Hegel e Marx e o evolucionismo absoluto. Então, a criação deixa de ser um evento mecânico pretérito, na visão dos autores, né, criticando o deísmo moderno, e para ser a sustentação permanente do real. É a ideia de Deus como conservador do ser, que é uma ideia que nós precisamos sustentar justamente para nos contrapormos ao perennialismo, né? Contrapormos bem, ou seja, mostrarmos assim, bom, nós não somos Deus por subsistência, mas que Deus nos conserve permanentemente no ser, é uma maravilha de amor muito grande, pela qual devemos ser gratos e pela qual devemos responder, né, com a acolhida da graça, né? Então, Ratzinger Zubiri fala da teoses, que é a ideia da deificação segundo os padres gregos. É um termo muito usado pelos ortodoxos hoje, mas não deixa de ser católico porque os ortodoxos prefiram. É um termo que faz parte da tradição
da tradição cristã, da tradição católica. Né? Ratzinger fala do logique latreia, né, do culto da palavra, fala do mundo foi criado por Deus em vista da aliança, o mundo foi criado por Deus em vista da aliança, vai com Deus. E o culto é o motor do retorno a Deus. Né? Zubiri fala da missa, então, como sacramento radical. O conteúdo do mistério cristão é a participação real do homem no sacrifício redentor. A missa atualiza esse ato do Calvário, instituindo um diálogo cultual e sacrificial. E Ratzinger vai falar do culto espiritual. O fim do templo judaico, teologicamente necessário. A cruz transforma a crueldade em puro amor criador, ou recriador melhor. A oração do homem Jesus se une indissoluvelmente ao diálogo intratrinitário eterno, e ao nos unirmos a Cristo sacramentalmente, nós somos inseridos também nesse diálogo. A Eucaristia deifica a dimensão social do homem, constituindo o espaço metafísico da Igreja. Então, bom, tem muita coisa para dizer. Eu encerro, porque acho que já estou falando há muito tempo. Perdão por uma certa desordem expositiva aqui, eu acho que eu fiquei muito tempo fazendo a introdução e depois acabei não destacando alguns pontos aqui. O cristianismo é a vera religio justamente porque sua gramática radical, essa ideia de gramática radical foi a inteligência artificial que jogou no meu texto, porque eu não falei isso. As inteligências artificiais têm uns jargões assim que eles usam, né? Eu não falei isso, mas na hora eu não corrigi. Seja como inteligência da realidade doada, seja como verdade essencial, é constitutivamente movida pelo amor. Enfim, nessa investigação eu tenho constatado assim que muitas vezes, por causa da tremenda crise da igreja que a gente vive, a gente tem o costume de pensar que não há nada que preste na filosofia cristã ou na teologia cristã atuais. Mas isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Assim, há uma certa preguiça ou um certo hábito negativo de julgar tudo que é diferente como modernismo ou neomodernismo e nem sempre há uma atenção generosa ao que há de verdadeiro, útil e belo na filosofia cristã e na teologia católica atuais. Então eu faço esse esforço de tentar ver a tradição perene, sim, da Igreja Católica, no que ela ainda subsiste, para usar esse termo polêmico, no pensamento cristão, no pensamento católico atual. Eu acho que Zubiri e Ratzinger são dois pensadores, sob certos aspectos, geniais, brilhantes e que podem contribuir, como outros autores contemporâneos podem contribuir, para que a fé católica possa falar ao homem atual nesse intuito conciliar que muitas vezes foi, em espanhol se fala malogrado, né, pela incúria teológica, pela incúria pastoral, mas que o diálogo que a igreja deve manter com o ser humano é o diálogo da salvação. Né? É o diálogo que procura, sim, o que há de comum, mas que precisa ir além, porque é a especificidade cristã, é a especificidade católica, é a cruz de Cristo que pode realmente nos inserir no diálogo com a Santíssima Trindade. Então, acredito que estamos num tempo para recuperar o valor do testemunho, o valor do anúncio, de maneira respeitosa, de maneira que compreende, digamos assim, os valores comuns com a humanidade não cristã, mas que tem o desejo e o ardor apostólico de comunicar a verdade católica para que todos se salvem, no sentido do desejo que não pode ser senão este, de que todos se salvem, mas sem esperanças ingênuas ou otimismos ingênuos que acabam mitigando a missão. Né? Percebam que quando você espera que todos se salvem, você não faz por onde. Para que muitos, não faz por onde muitos se salvem, né? Se você deseja se você espera que todos se salvem, isso acaba influenciando para que menos pessoas se salvem. É um paradoxo. Né? Bom, os caminhos da predestinação e da eleição divina nós não sabemos,
Mas sabemos que se nós não anunciarmos com ardor apostólico, a chance de nós não sermos eleitos ou predestinados, né, cooperando com a graça da nossa redenção é grande, né? Então precisamos fazer esse anúncio da cruz de Cristo, que é o que pode nos inserir na vida de Deus através dos sacramentos, através da Santa Missa. Recuperar esse sentido da criação, recuperar esse sentido da criaturalidade, da humildade, da necessidade da adoração, da necessidade da obediência a Deus, da necessidade da resposta de gratidão generosa ao sacrifício do Senhor, nos unindo ao seu sacrifício e nos elevando com ele desde a nossa humildade, desde das nossas misérias curadas e purificadas por Cristo. Então é isso. Obrigado pela paciência de vocês para acolher um pouco a exposição que não foi tão ordenada quanto eu gostaria que fosse, mas espero que tenha sido de algum modo útil e que não tenha sido muito metafísica e possa ter sido compreensível. Tá? E agora acho que tem espaço para perguntas também, né? Para poder... Eu fiquei com muito receio de me perder se eu fosse seguir aqui e demorar muito. Você já leu o Rembrandt? Perdão, eu não escutei. Você já leu o Rembrandt? Gosta dele? Eu já li alguma coisa, já li eu já li um livro dele. Eu tenho mais de um livro dele, mas o que eu li foi um que ele fala sobre os 3 monoteísmos. Sabe qual é? Não. E eu tenho outro que ele fala da modernidade, né? do fracasso do projeto moderno. Eu não lembro se o título é exatamente esse, mas o tema é esse. Você conhece esse? Não? Acho que sim. Esse eu tenho o e-book, mas eu ainda não li. Eu achei um autor interessante, mas eu não conheço suficientemente para falar mais do que isso. Interessante. Interessante não diz nada, né? Interessante é algo que desperta o interesse, mas eu ainda não sei. Eu não posso falar. Mas, bom, de ter lido uma boa parte desse livro sobre os 3 monoteísmos, dá para ver que ele é bastante culto e fala de uma forma assim,